Segue o líder! Flamengo mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Flamengo está caminhando para ser o mais novo campeão brasileiro de 2025. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos aqui no canal Flamenguista. Já se inscreve, deixa o like e ative aquele velho sino de notificação. Agora vamos repercutir um pouco aqui do que aconteceu no último domingo, partida entre Corinthians e Flamengo, onde o Flamengo jogou pessimamente no primeiro tempo. Um primeiro tempo horrível do Flamengo, irreconhecível. O time que o Felipe Luiz levou a campo simplesmente não existia, um time nulo. Essa é a verdade. Só que o Corinthians começou jogando muito intensamente. O Rossi fazendo milagre, claro que o Yuri Alberto também colaborou muito para o Corinthians ser derrotado pelo Flamengo, né? Bateu aquele pênalti ridículo, ainda mais jogando contra um goleiro que até semana passada estava colocando o Flamengo na semifinal da Copa Libertadores, pegando 2 pênaltis importantes e classificando o Flamengo. Aí ele me inventa de fazer bater aquele pênalti de cavadinha logo em cima do Rossi, um dos maiores goleiros que tem de pegar pênaltis aqui no futebol sul-americano. Rossi pegou o pênalti sentado. Primeiro que foi um pênalti que não existiu, tá? O cara se jogou. Teve um pênalti que não existiu, o cara se jogou. Logo depois, o Yuri Alberto ainda fuzila no peito do Rossi, ele fazendo milagre ali, e o Corinthians não conseguiu abrir o placar. Veio conseguir abrir o placar só no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo foi amassado, a verdade foi essa, tá? Quando bateu 40 minutos de bola rolando no relógio, o time do Corinthians cansou, porque não aguentou aquela intensidade que ele estava tentando emplacar em cima do Flamengo, e o Flamengo começou a jogar. O Flamengo começou a ficar mais com a bola, o Flamengo já começou mais girar a bola de um lado para o outro, começou a balançar a defesa do Corinthians, e apitou final do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo num momento onde o Flamengo estava melhor no jogo. O Yuri Alberto consegue lá uma jogada lá em cima do Léo Ortiz, que tá procurando o Yuri Alberto até agora, tá? O Léo Ortiz, na minha opinião, falhou. O cara pra ele ter ou metido a falta, ou sei lá, feito alguma coisa, né? Deu um drible da vaca em cima do nosso melhor zagueiro, Léo Ortiz, e acabou fazendo um belo gol em cima do Rossi. Só que depois do gol, o Corinthians recuou. Dorival Júnior recuou o Corinthians pra trás. E o que que acontece? Jogada do Samuel Lino, passe, assistência de Carrascal, e o Arrascaeta mais uma vez dando aquela tacada de sinuca e abrindo o placar em 1-0. Depois teve aquele lance de lateral que, na minha opinião, eu acho até que foi falha do juiz, porque foi lateral pro Corinthians, sim, tá? Não vou ser hipócrita. Tem muitos influenciadores do Flamengo aí que falam, não foi lateral, não teve não sei o que. Cara, foi lateral pro Corinthians, tá? Foi lateral pro Corinthians. A bola bateu por último no jogador do Flamengo. Agora, se o Bandeirinha não marcou, aí é problema dele. Porque times como o Corinthians são os times que mais são beneficiados aqui no futebol brasileiro. Inclusive, o pênalti não foi pênalti, tá? Léo Pereira terminou com a mulher deu um pé na bunda dele, tá desnorteado e cometendo erros, né, nesse time do Flamengo. Inclusive, a gente vai falar aqui agora, logo antes que eu esqueça, Léo Pereira saiu não por questões técnicas, mas sim porque sofreu uma pancada no pé no primeiro tempo e não estava aguentando jogar o segundo. Então foi substituído, saiu o Léo Pereira e entrou o Danilo. E o Vinha também estava com a diarreia lá, caganeiro, dor de barriga, teve que ser substituído. Mas o Vinha também não vinha fazendo uma boa partida. E o Plata, concentrado no jogo, cobrou o lateral muito rápido, tocou pro Carrascal, o Carrascal segurou. Quando o Luiz Araújo estava em posição de receber a bola, ele tocou e de primeira, de canhota, Luiz Araújo bateu cruzado e foi no cantinho lá do Hugo Neneca, e o Flamengo conseguiu virar o jogo em 2-1. E o Flamengo, nesse século, desde 2023, é o time que mais ganha de viradas no campeonato por pontos corridos, tá? São 53 viradas. O segundo é o Corinthians e o terceiro o Atlético Mineiro, o Galo. Então o Flamengo se sagrou campeão dessa partida, assumindo a liderança. E agora não tem como seguir o líder mais não, tem que seguir o vice, porque o líder disparou. Ah, rapaz, o líder disparou. O Vasco
ajudou o Flamengo, rapaz. Quem diria? Eu já achei que o Cruzeiro ia golear o Vasco. Porque o Vasco a gente sabe, né? O Vasco a gente sabe. Esse time do Diniz, quando ele assume um time, o time joga bem no começo. Mas depois começa a decair de novo. Essa história eu já vi. Vi no Fluminense, vi no São Paulo, vi no Cruzeiro. E é isso, cara. Fernando Diniz é um técnico patético, né? Mas só que ontem o Vasco... Ontem não, sábado, o Vasco acabou ajudando o Flamengo, né? Ganhando do Cruzeiro, que é um rival direto ali que estava na briga, meteu 2-0 em cima da equipe do Cruzeiro e perdeu. O Cruzeiro perdeu e com isso deixou de ganhar os 3 pontos. E o Bahia, o Bacia, o meu Bacia, nunca critiquei, hein? Nunca critiquei. O Bahia de Rogério Ceni é o pai do Palmeiras. Perdeu. O Palmeiras perdeu pro Bahia no primeiro turno dentro do Allianz Parque e perdeu agora fora de casa jogando contra o Bahia. O Palmeiras, que até então é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, mas perdeu pro Bahia na casa do Bahia. Depois o Rogério Ceni ainda jantou o Abel Ferreira, o pai do Bahia. O Flamengo é pai do Rogério Ceni e o Rogério Ceni é pai do Palmeiras. Né? Que irônico isso, né, cara? O Abel Ferreira, no final do jogo, reclamou lá do gramado do Bahia, dizendo que aquele gramado era muito ruim e tal, não sei o que, tudo bem. O gramado lá da Arena Fonte Nova não é um dos melhores gramados do mundo. Mas o Palmeiras joga lá no sintético, né? No campo de plástico. Lesiona jogador pra caramba. E o Rogério Ceni jantou o Abel Ferreira por quê? Ele falou, o Abel Ferreira tá reclamando de quê? Se o Palmeiras só tem chutão pra frente, só tem ligação direta e uma chuveirada na área. Rapaz, o Rogério Ceni jantou o Abel Ferreira, hein? Dizendo que o time do Abel Ferreira, que é o Palmeiras, só tem ligação direta e aquela chuveirada na área e vê o que acontece. Vê se o Vitor Roque ou o Flaco Lopes consegue fazer alguma coisa. Rapaz, eu sei que essa semana que passou, correu tudo bem pro Flamengo. Corinthians, Flamengo ganhou do Corinthians, garantiu mais 3 pontos e agora se isolou mais ainda na liderança. Vasco ganhou do Cruzeiro, que era um rival direto, estava ali no vice-liderança, que na verdade ainda está, e ajudou o Flamengo. E o Bahia ganhou do Palmeiras, por mais que fosse um placar de 1-0, inclusive um golaço lá do Ademir, tá? Do jogador do Bahia, que ajudou o Flamengo também. Ou seja, os dois rivais diretos, que brigam pelo título junto com o Flamengo, perderam o jogo. E o Flamengo fez o dever de casa, tudo bem, que flertou com o perigo. Eu já até vinha falando isso. Cara, o primeiro tempo era pro Corinthians estar saindo pelo menos com uns 2-0, tá? Se fizesse uns 3-0, não seria muito exagero não, tá? Porque o Flamengo não jogou absolutamente nada até os 40 do primeiro tempo. Acontece que o Corinthians é incompetente, tem jogador ruim e não conseguiu fazer. E contra o Flamengo a gente já sabe, né? Eu já havia falado pra você. Se você não matar o jogo contra o Flamengo, você vai tomar. E no segundo tempo o Flamengo começou a substituir ali, surgiu as plaquinhas lá, entrou Jorginho, entrou Alexandro, né? E aí, gente, a gente já sabe, né? Aí foi aquilo que a gente já sabe, entrou Plata, Luiz Araújo. As mexidas do Felipe Luiz nesse jogo contra o Corinthians surtiu efeito. Então o Flamengo se isola na liderança, né? E tem tudo para ser campeão do Campeonato Brasileiro na temporada de 2025. É isso aí, Ração Rubro-Negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o like e ative o sino de notificação, hein? É isso aí, valeu, falou e saudações rubro-negras.